Fala turma, boa tarde. Aqui é o professor Leonardo, tá? Eu sou professor de Educação Física do Colégio Talento. E agora eu vou dar uma aula para a turma do primeiro ano do ensino médio, né? A nossa aula 2 aí, referente às questões que eu passei na aula passada para vocês, certo? As questões para vocês fazerem em casa, tá? E a gente dá um assunto de capacidades físicas e suas características, correto? Então, eu passei a atividade para vocês. Se eu não me engano, foram 5 questões, né? Passei 5 questões para vocês responderem em casa sobre a aula que a gente teve, tá? E como a gente sabe, as capacidades físicas são força, velocidade, flexibilidade e resistência, tá? Mas não são só essas capacidades físicas, tá bom? Essas são as principais, digamos assim. Essas são as mais faladas, certo? Mas capacidades físicas a gente tem mais algumas outras ainda, tá? Que eu vou explicar para vocês em outra aula, beleza? Eu vou colocar para vocês em outra aula, não coloquei na mesma aula para não ficar tão longo, não ficar uma coisa tão extensa, tá? Então eu preferi dividir em duas para a gente poder conseguir dar sequência nesse assunto, tá? Então, pessoal, sobre as questões que eu passei para vocês responderem em casa, certo? Sobre essa primeira parte do assunto que a gente viu, tá? Eu vou estar respondendo agora junto com vocês, tá bom? Vou estar respondendo aqui, tá? Respondendo junto com vocês para depois estar disponibilizando aí o material para vocês poderem estudar em casa também, certo? Lembrando que eu ainda estou aceitando, tá? Eu estou recebendo essa atividade que eu passei para vocês, estou recebendo meu e-mail ainda, tá? Meu e-mail está aí na tela para vocês, leotdbcn@hotmail.com, tá? Façam a atividade, mandem um e-mail para mim, tá bom? Dizendo que fizeram a atividade com as respostas, tá? E se identifique, tá? Bote seu nome, sua turma, que eu vou ter como saber quem é e vou ter como corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Capacidades físicas e suas características, pessoal. Eu passei uma atividade sobre a aula, tá? Então, sobre o assunto que foi visto na aula, né? Na aula em vídeo e no slide passado, conciliando com pesquisa na internet, responda as seguintes questões. Vocês têm que pesquisar também na internet para poder achar as respostas, tá? Não tem resposta só na aula. Vocês vão ter que correr atrás também. E eu passei essas 5 questões aqui para vocês, tá? E vou estar respondendo aqui agora junto com vocês. Tá? Questão 1. Vamos lá. A questão 1 é basicamente duas perguntas em uma, né? Quais são as capacidades físicas predominantes nos atletas de futebol de campo e no futebol de salão? Tá? Apesar de ser futebol, tá? Tem suas particularidades. Por quê? Porque o futebol de campo já é jogado num campo maior, mais espaçoso e tudo mais. O futebol de salão já é diferente, é num campo menor, tá? É mais dinâmico, é mais correria. Então, querendo ou não, tem suas particularidades. Tá bom? Vamos lá. No futebol de campo, pessoal, quais são as capacidades físicas predominantes para os atletas aí que praticam esse esporte? Tá? Força, velocidade e resistência aeróbia, tá? Resistência aeróbia de você conseguir, do atleta conseguir correr bastante, correr muito, tá? Por um longo período de tempo, certo? Não esqueçam disso, tá? Resistência aeróbia, tá? É o atleta conseguir correr muito, correr bastante, tá? Por um longo período de tempo, tá? Certo? Essa é a resistência aeróbica que os atletas de futebol de campo precisam, certo? Precisam correr muito, tá? Durante um jogo de futebol. Tem atleta que chega a correr 12, 13 quilômetros, tá? Em uma partida. Então é muita coisa, certo? E aí força e velocidade, tá? É o que eles também precisam, certo? As características aí que os atletas de futebol de campo usam, certo? E no futebol de salão, pessoal, os atletas usam força, velocidade, resistência aeróbia também, tá? Futebol de salão é muito dinâmico, é muita correria, tá? E flexibilidade. Ah, professor, mas o futebol de campo, os atletas de futebol de campo não usam flexibilidade? Não, nem tanto, tá? Nem tanto. Os atletas de futebol de salão, eles usam mais flexibilidade do que os de futebol de campo, tá? Por quê? Como o futebol de salão é um jogo muito dinâmico, a todo momento, a todo instante, então os atletas de futebol de salão, eles precisam de flexibilidade para conseguir ter amplitudes maiores nos seus movimentos, tá? No futebol de campo,
não é tão usado a flexibilidade não, beleza? Não é uma característica que seja tão predominante não, tá bom? E aqui a gente está falando de predominância, tá? De características, de capacidades predominantes, tá bom? Vamos lá, questão 2. Quais são as capacidades físicas predominantes nos atletas de handebol? Tá? Atleta de handebol, lembrando que o handebol também é um esporte muito dinâmico, é muita correria, é ataque e defesa toda hora, tá? Então, os atletas precisam de quê? De resistência aeróbia, tá? Como eu já falei para vocês, velocidade para atacar, voltar, tá? Para ter mais velocidade do que o seu adversário também, tá bom? Precisa de força, né? Força para arremessar a bola, certo? E flexibilidade. Agora aqui sim, a flexibilidade no handebol é uma característica bastante predominante, tá? Um atleta de handebol tem que ser tem que ter uma flexibilidade muito boa, tá bom? Para poder executar movimentos que são específicos do handebol, beleza? Como algum movimento, como é que eu posso dizer, algum movimento com dinâmica ou algum movimento com corrida, tá? Até no próprio salto você tem que ser flexível para fazer algum arremesso, certo? Então a flexibilidade é uma capacidade aqui que ela é bem usada no handebol, certo? Questão 3. Quais são as capacidades físicas predominantes nos atletas velocistas de atletismo? Tá? Lembrando, o atleta velocista de atletismo é aquele atleta de velocidade, aquele atleta que ele corre muito rápido, um esforço muito intenso, tá? E uma prova muito curta, beleza? E aí, pessoal, desculpa. E aí, o que eles precisam é de força, velocidade e resistência anaeróbia, certo? A resistência anaeróbia é o quê? É aquela resistência que o seu músculo vai conseguir executar, tá? Com bastante intensidade e num curto período, tá? E numa distância curta, beleza? Essa é a resistência anaeróbia, tá? E aí a força e a velocidade também são importantes para esses atletas velocistas, beleza? Eles precisam ser muito fortes e precisam de bastante velocidade, óbvio, né? Vamos lá, questão 4. Quais são as capacidades físicas predominantes nos atletas de vôlei? O atleta de vôlei não tem que ser só alto, não é só ter altura, beleza? O atleta de vôlei tem que ter também força para bater na bola, tem que ter velocidade para reagir aos estímulos rápidos que tem no voleibol, beleza? Tem que ter resistência, e aqui já entra os dois tipos de resistência. Tanto a resistência aeróbia, tá? A gente sabe que o vôlei os jogos de vôlei são jogos demorados, tá? Podem durar até 2 horas e pouquinho. Então o atleta tem que ter uma resistência aeróbica boa para conseguir aguentar esse ritmo. Claro que o atleta vai no banco, descansa, volta, beleza? Mas tem que ter uma resistência aeróbica também em relação a isso, tá? E resistência anaeróbia. Por quê? Porque o atleta de vôlei está sempre saltando, está sempre batendo na bola rápido, beleza? Está sempre saltando e batendo na bola. Então a resistência anaeróbia também ela é bastante usada nesse esporte, tá? E flexibilidade. A flexibilidade também é muito usada, tá? Uma característica, uma capacidade física predominante aí dos atletas de vôlei. Tranquilo? E por fim, questão 5, quais as capacidades físicas predominantes em atletas maratonistas? Tá? Lembrando que atleta maratonista é o quê? Aquele atleta que corre 20, 30, 40 quilômetros, tá? Que corre uma longa distância numa intensidade menor. Tranquilo? Então, pessoal, esse atleta aí vai ter que ter bastante resistência o quê? Resistência aeróbia, tá? Esse atleta vai ter que ter bastante resistência para conseguir correr essa quilometragem aí, tá? E conseguir concluir a prova, beleza? Quanto mais resistência aeróbia ele tiver, tá? Melhor para esse atleta aí, que ele vai sofrer menos durante a sua corrida, tranquilo? Então essas são as capacidades físicas predominantes, tá? As mais predominantes aqui nesses atletas que eu passei para vocês aqui nessas questões, certo? E aí eu vou dar continuidade no assunto, tá?
falando sobre outras capacidades físicas, beleza? Que também existem, que também são usadas, tá? Falando sobre outras capacidades físicas e também vou passar outro tipo de atividade para vocês. Certo, galera? Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Bons estudos. Tamo junto.